Caríssimo irmão, caríssima irmã, vamos escutar com muita atenção a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, deste 24º domingo do tempo comum. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus continua a sua missão, visitando povoados e, particularmente hoje, os povoados da região de Cesareia de Filipe. E, caminhando com seus discípulos, ele faz uma pergunta a respeito da sua identidade. Jesus desejava saber se os discípulos estavam convencidos de que ele era o Messias, o Salvador, o enviado do Pai. Pergunta aquilo que os outros pensavam a respeito dele. E eles dizem, uns pensam que você é João Batista, outros pensam que você é Elias ou algum dos profetas. Aí Jesus volta a pergunta para eles: e para vós? E para vocês? Quem sou eu? E Pedro responde: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Aquela resposta de Pedro deve ser a minha resposta, deve ser a sua resposta se alguém nos perguntar quem é Jesus para nós. Muitos acham que Jesus foi um grande líder, que Jesus foi um grande revolucionário, que Jesus foi um político, que Jesus foi um curandeiro. Não. Jesus, é preciso ficar bem claro, Jesus é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Para nós cristãos, Deus é uno e trino. Deus Pai, o Criador, Deus Filho, Jesus, o Salvador, e Deus, Espírito Santo.
amor. Então, não podemos vacilar. Mas no Evangelho tem uma particularidade. Pedro, que respondeu corretamente a respeito da identidade de Jesus, não entende quando Jesus fala da sua morte na cruz. E Jesus, constatando a incompreensão de Pedro, compara a sua pessoa com Satanás. É assim. Muitas vezes nós deixamos que o Espírito de Deus nos ilumine, que o Espírito de Deus nos conceda sabedoria e somos influenciados por aquilo que é humano. E aquilo que é humano e que não é de Deus vem do Satanás, vem do demônio. Quem é Deus para mim? Quem é Jesus para você? Você se deixa guiar pelas coisas de Deus ou pelas coisas do mundo? Mais uma vez quero lembrar, estamos no mês da Bíblia. Setembro é o mês dedicado à palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos orienta, que nos transmite, que nos ajuda a fazer a vontade do Pai. É a palavra de Deus que nos ilumina, a fim de que nós possamos agir e proteger e proceder, não conforme a vontade dos homens, mas conforme a vontade de Deus. Vamos dizer não a tudo aquilo que não agrada a Deus e vamos dizer sim ao amor, à bondade, à justiça, à misericórdia, ao perdão. Irmão e irmã, tenhamos uma semana iluminada pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.